Imagine acordar todos os dias com uma voz sussurrando dentro da sua mente. Você não é bom o bastante. Não vai conseguir. É melhor desistir agora. Essa é a voz interna que muitos carregam em silêncio. A voz que sabota sonhos, destrói autoconfiança e alimenta inseguranças. Mas, e se eu te dissesse que essa voz não precisa comandar a sua vida? E se houvesse um caminho para silenciá-la e recuperar a paz que você merece? Antes de mergulharmos fundo nessa reflexão, quero pedir um favor. Se esse tema já está mexendo com você, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like neste vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que transformam vidas e fortalece essa comunidade que busca crescer através da filosofia estoica. Continuemos. O estoicismo nos ensina que o inimigo mais perigoso raramente está fora. Ele se esconde dentro, em nossos pensamentos desordenados, em nossos julgamentos distorcidos, nas histórias que contamos a nós mesmos. Pense por um instante. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque acreditou mais na voz do medo do que no seu próprio potencial? Quantos dias perdeu carregando dúvidas que nunca se confirmaram? A autossabotagem é como uma prisão invisível, mas com grades tão reais que chegam a paralisar. A boa notícia? Essa prisão tem uma chave, e essa chave se chama autodomínio. A capacidade de reconhecer pensamentos destrutivos e substituí-los por ações conscientes. Hoje, vamos caminhar juntos por 10 etapas que podem transformar completamente a maneira como você lida com a sua mente. Não se trata de eliminar todos os pensamentos ruins, mas de aprender a enxergá-los como eles realmente são. Apenas pensamentos. Não fatos, não verdades absolutas. Apenas ecos da mente que podem ser desarmados. Quando você aprende a silenciar essa voz que te sabota, descobre algo poderoso. Que a vida não precisa ser um campo de batalha contra você mesmo. Ela pode ser um espaço de liberdade, clareza e força interior. E é exatamente essa jornada que vamos começar agora. Para silenciar a voz que te sabota, é preciso primeiro entender de onde ela surge. Ela não nasceu com você. Essa voz é resultado de críticas acumuladas, comparações injustas, medos antigos e frustrações que você carrega desde muito tempo. Cada não que você recebeu, cada erro que ficou marcado, cada expectativa que não conseguiu cumprir, tudo isso se juntou e formou essa sombra que insiste em te diminuir. Mas a verdade é simples. Essa voz não é você. Ela não define quem você é, nem limita o que você pode se tornar. Ela é apenas um eco do passado. E ecos não têm poder por si mesmos. Só têm força quando você acredita neles. Pense, quantas oportunidades você deixou passar por acreditar mais nas dúvidas do que nos seus talentos? Quantos dias desperdiçou acreditando que não era suficiente, quando na verdade já tinha tudo para agir? Essa voz não é uma sentença. Ela é apenas um ruído que você pode aprender a controlar. O primeiro passo é separar a sua identidade dos seus pensamentos. Você não é seus medos. Você não é suas inseguranças. Você é aquele que observa, aquele que pode escolher acreditar ou não no que a mente grita. Imagine estar diante de um reflexo distorcido em um espelho. Você olha e sabe que aquilo não é a realidade. É apenas uma imagem, não a verdade. Da mesma forma, quando a voz interna disser, "Você não consegue", você pode responder, "Isso é apenas um pensamento, não um fato." Essa percepção muda tudo, porque quando você deixa de confundir pensamento com realidade, recupera o controle. Não é sobre lutar contra sua mente, mas sobre se colocar acima dela. Entender que os pensamentos podem aparecer, mas só se tornam fortes se você lhes der espaço. E a grande virada começa aí. Quando você percebe que não é refém da sua mente, mas o guardião que escolhe o que entra e o que não entra. Agora que você já entende que a voz que te sabota não é quem você é, surge a pergunta: como começar a enfraquecer essa voz? O segredo está em perceber que ela se alimenta de 3 coisas. Primeiro, atenção. Quanto mais você dá ouvidos, mais forte ela fica. Segundo, repetição. Cada vez que acredita, cria um ciclo que se reforça. Terceiro, inércia. Toda vez que paralisa diante dela, você confirma sua autoridade.
Para mudar isso, é necessário agir em sentido contrário. Quando a voz disser, você não consegue, faça mesmo assim. Quando ela repetir que você não é capaz, prove a si mesmo com pequenas vitórias. E quando ela tentar te paralisar, dê um único passo, por menor que seja. Esse é o poder da ação. A autossabotagem não suporta movimento. Ela precisa que você permaneça parado para continuar crescendo. Mas quando você age, mesmo com medo, começa a criar provas internas de que é maior do que aquela voz. Não se trata de realizar grandes feitos de uma só vez. O segredo está nas pequenas atitudes. Levantar da cama no horário que você prometeu. Concluir uma tarefa simples que estava adiando. Cumprir a palavra que deu a si mesmo. Cada ação cumprida é como um tijolo colocado na construção da sua confiança. Pouco a pouco, você deixa de ser alguém refém dos próprios pensamentos e passa a ser alguém que decide com clareza. Aos poucos, essa voz perde força porque você deixa de alimentá-la. Ela grita, mas você continua. Ela critica, mas você executa. Ela duvida, mas você prova. E então acontece algo poderoso. Você começa a perceber que a vida não muda quando a voz desaparece. A vida muda quando você aprende a agir apesar dela. Esse é o início da verdadeira liberdade interior. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a mente tenta te sabotar. Agora que você já deu os primeiros passos contra a voz que te sabota, é hora de compreender algo essencial. A mente segue a direção que você dá a ela. Se você a deixa vagar sem rumo, ela cria histórias de medo e dúvida. Mas quando você a conduz, ela se torna sua aliada. A chave está em assumir o papel de comandante da sua própria atenção. Não é fácil, porque a mente foi treinada, por anos, a correr atrás de preocupações, críticas e inseguranças. Mas todo hábito pode ser reprogramado. O primeiro exercício é simples: observar. Toda vez que um pensamento negativo surgir, não lute contra ele. Reconheça-o. Diga a si mesmo: estou pensando isso, mas não preciso me prender a isso. Esse distanciamento é poderoso. Você deixa de ser o pensamento e passa a ser o observador dele. O segundo passo é redirecionar. Se a voz disser, você vai falhar, mude o foco. Como posso me preparar melhor? Se ela insistir, não vai dar certo, pergunte: o que posso fazer agora para aumentar minhas chances de sucesso? O segredo está em trocar a paralisia da dúvida pela ação prática. O terceiro movimento é alimentar a mente com novas referências. Se você passa o dia inteiro cercado de críticas, comparações e pessimismo, sua mente repete esse padrão. Mas se você se nutre de conhecimento, de exemplos inspiradores e de ambientes que te fortalecem, essa voz perde espaço. Perceba, não se trata de viver sem pensamentos ruins, mas de não entregar a eles o controle do volante. Eles podem até estar no carro, mas quem segura a direção é você. Esse processo exige disciplina, mas cada pequena vitória fortalece sua mente. E quanto mais você pratica, mais silenciosa se torna aquela voz que um dia parecia gritar dentro de você. É assim que a transformação acontece, passo a passo, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Você já percebeu como a confiança não nasce de grandes conquistas, mas da soma de pequenas vitórias? É exatamente assim que se constrói um coração firme e uma mente estável, passo a passo, sem pressa, mas com consistência. A voz que te sabota sempre tentará te lembrar dos seus fracassos. Ela vai dizer: você nunca conseguiu. Mas cada vez que você cumpre uma pequena promessa a si mesmo, você cria uma prova viva de que ela está errada. Pense nisso. Quando você decide levantar no horário que escolheu e cumpre. Quando termina uma tarefa que vinha adiando há semanas. Quando mantém a disciplina em algo que antes parecia impossível. Essas pequenas vitórias são como sementes. E cada semente plantada faz crescer uma raiz de confiança dentro de você. No início, parece quase invisível, mas com o tempo, você olha para trás e percebe que se tornou alguém mais sólido, alguém que não depende mais de aplausos externos para se sentir capaz. É nesse ponto que o jogo começa a virar. A autossabotagem se alimenta da sua memória de falhas.
mas quando você cria novas memórias de superação, é como trocar a trilha sonora da sua vida. O que antes era marcado por dúvidas e medos, agora começa a ser preenchido por provas reais da sua força. O segredo não é esperar confiança para agir, é agir para gerar confiança. A cada passo dado, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: eu posso. E essa mensagem, repetida no dia a dia, vai calando a voz do medo. Você descobre que a confiança não é algo que você pede, é algo que você constrói, pedra sobre pedra, escolha após escolha. E quando percebe, já não precisa mais de garantias externas. Sua mente já sabe, você é capaz. Esse é o poder das pequenas vitórias. São elas que, acumuladas, criam uma autoconfiança tão sólida que nenhuma voz de autossabotagem consegue derrubar. Até aqui, você já percebeu como pequenas vitórias constroem confiança. Mas surge uma pergunta inevitável. O que fazer quando os obstáculos parecem grandes demais? É nesses momentos que a voz da autossabotagem se fortalece. Ela grita: desista, é impossível, você não vai aguentar. E se você escuta, o ciclo recomeça. O segredo não está em eliminar os obstáculos, mas em como você os enxerga. Um problema pode ser visto como um muro intransponível ou como um degrau para o próximo nível. A escolha da perspectiva define sua força. Pense em uma pedra no meio do caminho. Você pode sentar diante dela e reclamar, ou pode usá-la como apoio para subir mais alto. O obstáculo é o mesmo. O que muda é a forma como você decide enfrentá-lo. Quando a dificuldade aparecer, faça 3 movimentos. Primeiro, respire. Não reaja no impulso. Segundo, analise. Pergunte: o que realmente depende de mim aqui? Terceiro, haja. Dê o primeiro passo, mesmo pequeno, mas na direção da solução. Esse método simples quebra a paralisia. Porque o que derrota não é o tamanho do desafio, mas o peso da inércia. A mente tenta convencer você de que não vale a pena tentar, mas cada passo dado é uma prova contra esse pensamento. Outro ponto essencial: não encare obstáculos como inimigos, mas como treinadores. Cada dificuldade exige que você cresça, que aprenda, que desenvolva novas habilidades. É justamente aí que você se fortalece. E a cada vez que você supera algo que parecia impossível, a voz que te sabota fica mais fraca. Porque ela perde o argumento. Ela já não pode mais dizer, você não consegue, quando você tem provas de que consegue. Então, lembre-se, o obstáculo não é o fim do caminho. Ele é o convite para a sua evolução. É o teste que separa quem fica preso na dúvida de quem avança para a próxima versão de si mesmo. Superar obstáculos é poderoso, mas surge outro desafio: como manter a motivação no longo prazo. Muitos conseguem dar os primeiros passos, mas acabam se perdendo porque esperam sentir energia todos os dias. E a verdade é simples: motivação é instável. Disciplina é que sustenta. A mente sabotadora adora explorar esses momentos de cansaço. Ela sussurra: hoje não precisa. Amanhã você começa de novo. E, se você aceita esse convite, volta ao ciclo que tanto quer quebrar. Por isso, o segredo está em criar um processo sustentável. Não dependa de um pico de emoção para agir. Crie rotinas que mantenham você em movimento mesmo quando não está inspirado. Uma das chaves é ter rituais simples. Acordar no mesmo horário. Organizar o ambiente antes de começar o dia. Escrever uma meta clara para as próximas horas. Esses pequenos hábitos são âncoras. Eles mantêm você firme mesmo quando a maré da motivação baixa. Outro ponto é celebrar o progresso, por menor que seja. A mente autossabotadora tenta desvalorizar suas conquistas, dizendo que não é suficiente. Mas cada avanço é uma vitória contra o padrão antigo. Reconhecer isso alimenta sua energia de forma silenciosa e poderosa. E lembre-se, ninguém mantém motivação eterna. Mas quem tem clareza de propósito continua mesmo sem vontade. É essa consistência que transforma a disciplina em força interior. Assim, quando a voz disser, pare, você não aguenta, você já terá construído um sistema que responde por você. Um sistema que diz, eu sigo, mesmo sem querer, porque sei onde quero chegar. É essa postura que quebra o ciclo da autossabotagem e transforma o esforço em estilo de vida.
Com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. Aquilo que antes parecia apenas esforço, agora passa a moldar quem você é. Você deixa de se enxergar como alguém em constante luta contra a própria mente e começa a se perceber como alguém que já assumiu o controle. A diferença está na identidade. Enquanto você acredita que está apenas tentando mudar, a dúvida sempre encontra espaço. Mas quando decide que já é parte de você agir com clareza, disciplina e coragem, o jogo vira. Veja o contraste. Você não está apenas praticando hábitos melhores. Você é alguém que vive de forma alinhada com seus valores. Você não está apenas criando disciplina. Você é uma pessoa disciplinada. Você não está apenas resistindo a pensamentos negativos. Você é alguém que sabe escolher quais vozes merecem atenção. Essa transição é poderosa porque muda a forma como você se posiciona diante dos desafios. Quando surge um pensamento limitante, ele já não encontra terreno fértil. Você responde com a certeza de quem sabe: esse não sou eu. Eu já provei o contrário. A nova identidade é construída aos poucos, em cada decisão que honra aquilo que você quer se tornar. Cada escolha reforça o alicerce da sua confiança. E quando menos percebe, aquilo que antes exigia energia extra se torna natural, parte do seu dia a dia. Esse é o ponto em que você deixa de carregar a sensação de estar sempre lutando contra algo. Agora, você simplesmente vive em alinhamento com a pessoa que escolheu ser. E é nesse estado que surge uma liberdade rara, a de não depender mais da força de vontade a todo instante, mas de um modo de vida que já é seu por completo. Quando você começa a viver a partir da nova identidade, surge um desafio inevitável. Como manter essa evolução sem voltar aos velhos padrões? Recaídas acontecem quando você esquece quem escolheu ser e volta a alimentar as mesmas vozes que um dia tentaram te limitar. Para evitar isso, o primeiro passo é criar consciência constante. Pare alguns minutos do seu dia para refletir. As minhas ações de hoje estão alinhadas com a pessoa que quero continuar sendo? Esse simples questionamento impede que pequenas distrações se tornem grandes desvios. O segundo passo é blindar o ambiente. Se você se cerca de pessoas negativas, de hábitos nocivos e de situações que drenam sua energia, cedo ou tarde será puxado para baixo. Mas, ao cultivar relações que te fortalecem, ao escolher conteúdos que te inspiram e ao organizar sua rotina de forma intencional, você cria um espaço onde sua melhor versão pode florescer sem interrupções. O terceiro passo é aceitar que haverá dias ruins. Não existe evolução linear. O que diferencia quem avança de quem desiste não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar rápido e continuar. Quando um deslize acontecer, não alimente a culpa. Use como lembrete de que você está em construção e siga. E por último, mantenha sempre um olhar para o propósito maior. Quando você sabe o motivo pelo qual está evoluindo, as tentações perdem força. Não se trata apenas de vencer pensamentos ruins, mas de construir uma vida que faça sentido para você. Com isso, os velhos padrões deixam de ser atraentes. Eles se tornam apenas recordações de uma versão que já não combina mais com quem você é hoje. E cada vez que você protege sua nova identidade, fortalece o ciclo da consistência. A cada escolha, a cada atitude alinhada, você envia a mensagem mais poderosa para si mesmo. Esse é o meu caminho, e não há volta. Chegamos ao ponto final desta jornada. E agora, é hora de olhar para dentro e perceber. Você já não é mais a mesma pessoa que começou este caminho. No início, talvez tenha se visto refém daquela voz que tentava limitar cada passo. Mas hoje, depois de atravessar cada reflexão, você entende algo poderoso. Essa voz nunca teve mais força do que você. Ela só parecia grande porque você ainda não tinha despertado para a sua verdadeira capacidade. Você aprendeu que não é preciso esperar confiança para agir. É a ação que constrói confiança. Você aprendeu que não se trata de eliminar pensamentos negativos, mas de se elevar acima deles. Você aprendeu que não precisa lutar contra quem você era, porque já está se tornando alguém novo a cada escolha feita. A transformação não acontece em um único dia,
Ela é forjada nas pequenas vitórias, na disciplina silenciosa, na constância que ninguém vê, mas que você sente crescer dentro de si. E quando a dúvida aparecer, lembre-se: você não está mais no mesmo ponto de antes. Você carrega agora a prova de que pode avançar, de que pode criar uma identidade firme, de que pode construir uma vida com clareza e propósito. Então, se alguma vez se sentir fraco, olhe para trás e veja tudo o que já superou. Se a voz tentar voltar, lembre-se: ela já não te define. Hoje você é dono da sua mente. Hoje você é protagonista da sua história. E é por isso que daqui em diante, cada passo que der será marcado não pela insegurança, mas pela certeza de que você pode enfrentar qualquer coisa que vier. A vida não espera, e o momento de assumir o controle da sua jornada é agora. Então, respire fundo, erga a cabeça e siga firme, porque o mundo lá fora está pronto para conhecer a versão mais forte, consciente e verdadeira de você.